Hoje nós vamos fazer uma revisão, né, da nossa revisão, explicação da nossa ligação iônica, né? O que é uma ligação iônica? É uma ligação entre quem? Um metal, né, mais o ametal ou o hidrogênio, né? É uma ligação entre esse metal e ametal. E quais são as características dela, né? Ela tem a formação de íons cátion e ânion. Ela tem a transferência de elétrons, né? Ocorre. Quando doam elétrons são chamados de cátion. Quando recebem elétrons são chamados de ânion. Os cátions são positivos, né? Os ânions são negativos. Ela possui uma estrutura cristalina, né? Bem definida. São sólidos por causa dessa estrutura cristalina, a temperatura ambiente, eles são sólidos, né, os compostos dessas ligações iônicas. Alto ponto de ebulição, eles são bons condutores quando aquoso, quando líquidos, né? Que mais? Ele tem resistência alta dureza, quer dizer que ele tem resistência ao risco. Ela tem baixa tenacidade, o que é? Resistência ao choque, né? Bateu, quebrou. Mas ao risco. São solúveis em água, na sua maioria, né? A gente está falando aqui de um modo geral. Então, de um modo geral, são solúveis em água. Tem alta diferença de eletronegatividade, né? A gente disse que para ter uma ligação iônica tem que ter 1,7 de diferença, né? Isso é alto. Buscam estar dentro do octeto, né? Da regra do octeto para garantir o que? A estabilidade, né? Para garantir essa estabilidade, eles procuram se completar nas ligações, certo? Existem algumas exceções, mas no geral, eles tendem a perder, quando ficam positivos, eles perdem para ter estabilidade na última camada, na camada de valência, para ter esses 8 elétrons. E a mesma coisa acontece para o ânion, né, que vai receber, que ele se torna negativo. Então, ele precisa estar com 8 elétrons na última camada. Então, vamos ao nosso exemplo, né? Se eu tenho cloro, ele tem 11, né? Número atômico 11, e o cloro, ele tem 17 como número atômico. Eu faço a distribuição eletrônica, eu vejo que na camada de valência ele tem 1. Se ele tem 1, ele tende a doar. E o cloro, na distribuição eletrônica, né? Quando eu não sei o número do átomo e tal, eu não sei em que família ele está, que eu faço a distribuição, que eu estou sem a tabela, por exemplo, eu vou fazer a distribuição eletrônica para ver. Eu sei que 1, 2, quando terminar 1, 2 e 3, né? Geralmente eles vão doar. O 4, ele compartilha, então não é ligação iônica, né? Então, o 6, o 7, o 5, 6 e 7 é ligação iônica. Então, aqui ele me diz que tem, ó, quanto na última camada? Ele tem 7. Então, ele tende a receber. Então, se ele doa, ele fica 1 mais. E se ele recebe, ele vai receber quanto para ficar com 8? 1. Então, vai ficar 1 menos. Então, como é que a gente faz essa demonstração? Vamos lá.
O cloro, ele tem 7, ó, ele diz que ele tem 7 na última camada. 1, 2, 5, 6, 7. E o sódio, ele tem 1. Então, se ele vai doar, porque é mais fácil ele doar 1 do que pegar esses 7 do cloro, então ele vai ficar assim, ó. Ele vai doar esse elétron para ficar com 8, certo? Essa é uma representação de Lewis. Então, essa é a ligação. Se a gente faz a distribuição eletrônica, quando a gente não sabe, se a gente sabe, a gente segue as regras e olha na tabela periódica, né? A família 1A, 2A, para a gente poder fazer as ligações, saber quem doa e quem recebe. É um assunto bem simples de trabalhar. Agora, a representação dessa fórmula. Como é que a gente pode representar essa aqui? Pela fórmula de Lewis, a gente representa assim, ó. Que foi essa que a gente fez, né? Que a gente tá doando esse elétron, que é a fórmula eletrônica boa de Lewis. A fórmula estrutural plana, como é que a gente representa ela, né? De que forma a gente vai representar? Ó, NCl. Quantos ele doou? Um só. Então, uma ligação só, certo? E pela fórmula molecular, eu vou ter só o NaCl, né? O que a gente mais vê é a fórmula molecular, né? A representação da fórmula molecular, mas pode, em algumas questões de vestibular, de exercício de prova, pode perguntar quais a representação, por exemplo, da forma estrutural plana. Se eu tivesse duas ligações, eu ia botar duas ligações aqui, né? Se estivesse doando 2 elétrons, eu ia botar 2 ligações aqui, certo? Então, mas a gente sabe que a gente tem algumas exceções a essa regra. E o que acontece? Essas exceções, né? Algumas sofrem a expansão. O que é a expansão? É quando tem mais de 8 elétrons na camada de valência. Quando tiver mais de 8 elétrons na camada de valência, a gente diz que ele sofre uma expansão do octeto. E quando sofre uma contração do octeto, a gente diz que tem menos de 8 elétrons na camada de valência. No material de vocês existe uma tabela, né? De quais elementos que sofrem contração e quais sofrem a expansão. Então, vocês prestem atenção lá, naqueles elementos que estão lá. E o hidrogênio e o hélio, né? Eles são uma exceção à regra, por quê? Porque eles se estabilizam com 2 elétrons na camada de valência. Eles se estabilizam com 2 elétrons na camada de valência.
certo? Eles não sofrem contração e nem expansão, eles só são uma exceção à regra porque a sua estabilidade não é 8, é 2, né? Então, como é que a gente vai prever as fórmulas, né? Ó, prevendo as fórmulas de composto iônico. O íon positivo, né? É o cátion, ele vai ficar sempre aonde? Ele vai ficar à esquerda. E o íon negativo, o ânion, ele vai ficar sempre à direita. Então, quando a gente vê representado, ó, o cátion, sempre à esquerda, cátion. E o negativinho aqui em cima quer dizer que ele é o ânion, sempre à direita. É assim que vai ser representado a fórmula de um composto iônico. Por exemplo, o sódio, né, o NaCl. Se o Na está à esquerda, quer dizer que ele é o cátion, quer dizer que ele está doando. Se o Cl está à esquerda, quer dizer que ele é um ânion, ele está recebendo. É assim que a gente identifica na nossa fórmula. Ou a gente consegue prever também depois alguns compostos na nossa fórmula. A gente tem uma regra geral para prever esses compostos, que é ó, AY mais BX menos. Então, aqui vai estar a quantidade que ele está doando e aqui vai estar a quantidade que ele está recebendo. E eu vou ter, então, A vai pegar a carga do B e o B vai pegar a carga do A. Por exemplo, ó, eu tenho Ca2 mais. Essa é a quantidade que ele está doando. Cl1 menos. Essa é a quantidade que ele está recebendo. Então, a gente diz que a regrinha do escorrega. Escorrega para cá, escorrega para cá. Um vai escorregar para o outro. Então, o Ca vai ficar com 1, ele vai ser meu índice aqui embaixo. E o Cl, ó, escorregou para cá, vai ficar com 2. Como 1 não precisa representar, CaCl2. É dessa forma. É como se aqui fosse o A e aqui fosse o B. Aqui fosse o Y e aqui fosse o X. Entenderam? É assim que a gente faz uma previsão de fórmula, né? Essa é a regra geral, correto?